Oi pessoal, aqui é a Beatriz da Empreender América e no vídeo de hoje eu quero falar com você a respeito de como conseguir uma proposta de trabalho aí do Brasil para vir trabalhar nos Estados Unidos com visto de trabalho. Existem alguns passos preparatórios para você conseguir chegar nessa posição e é sobre isso que eu vou falar hoje. Já aproveita, se inscreve no canal, ativa as notificações, dá um joinha nesse vídeo porque eu vou te contar segredos fundamentais para você atingir o sonho de vir trabalhar nos Estados Unidos com visto de trabalho, sem precisar vir com visto de turista e ficar ilegal. Vamos pro vídeo. Bom, pessoal, hoje um dos inscritos do canal, Éder Pinto, me enviou uma mensagem explicando que a família dele está com muita dificuldade no Brasil, que eles não estão se adaptando, estão passando por muita necessidade, principalmente nessa época de pandemia, e pedindo ajuda para encontrar trabalho. E eu expliquei para ele que a minha parte é trabalhar com documentação, com visto, com tradução de documento, e que eu não fazia essa conexão entre o profissional e o trabalho, né, o mercado de trabalho. Mas existe algo que eu posso fazer pelo Éder, que é contar um pouco da minha experiência de como foi que eu consegui vir para os Estados Unidos com visto de trabalho, com visto G. Eu não vim para cá como turista e depois fiquei legal, fiquei fazendo extensões. Eu já vim com visto de trabalho. E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje, compartilhar a minha experiência e contar para você 5 passos que eu acho fundamentais se você quer vir para cá com um visto de trabalho já. Preparado, com tudo certinho, tudo legalizado para viver e trabalhar aqui. E o primeiro passo, que eu acho que todo mundo tem que fazer, é criar um plano de ação e se preparar mentalmente. Começa assistindo vídeos como esse. Começa se preparando e enchendo a sua cabeça de sonho, de ilusão. E compreendendo que a realidade americana e brasileira são diferentes. Isso faz parte do processo de planejamento. Você precisa também colocar no papel o que você vai fazer passo a passo e criar expectativas realistas a respeito do processo. Porque vir para cá, tem muita gente que faz o caminho mais curto, que é o caminho do visto de turista, que é o caminho do visto de estudante. E para você, isso no primeiro momento pode ser o jeito mais fácil e rápido. Mas essa gratificação de curto prazo, ela vai gerar problemas e dificuldades para você no médio e longo prazo. Você vai ter que vir para cá para trabalhar com subemprego. E você vai, no final das contas, estar não regular aqui no país depois de determinado tempo. Se você realmente tem a vontade, o sonho de vir e ficar e trabalhar, faça da forma correta. Pague o preço em termos de tempo, de pesquisa, de investimento e até mesmo emocional, um investimento emocional para construir uma vida que vai ter os privilégios, os benefícios de estar vivendo num país de primeiro mundo, mas de forma que fique mais fácil para você. Criar um plano com passo a passo daquilo que você precisa, se preparar, é importante. Esse, para mim, é o primeiro passo que você tem que dar. Colocar no papel a respeito de todas as necessidades. Por exemplo, como é que anda o seu inglês? Coloca no papel aí, olha, eu quero dedicar X horas de estudo todo dia para melhorar o meu inglês. Eu preciso melhorar o meu currículo. Eu preciso fazer curso tal. Olha, eu decidi trabalhar na área tal. Eu vou procurar empregos na área tal. Eu vou buscar gente que assine uma carta de referência para mim. Eu vou traduzir os meus documentos de currículo, de coisa de diploma. Eu vou me preparar. Crie esse passo a passo. Se você não sabe criar um planejamento, eu vou te dar uma dica. Eu tenho um livro que é um passo a passo de como criar um plano de ação. Vou deixar o link nas descrições. Eu mesma criei esse book porque eu precisei conhecer etapas de planejamento para construir uma vida que realmente valesse a pena. Então, o primeiro passo para você é criar e planejar, tá? E preparar mentalmente para as mudanças. Uma das coisas que as pessoas que vêm para cá, elas às vezes sofrem muito, é que elas ficam arraigadas no pensamento brasileiro. Elas, por exemplo, são coisas simples que podem fazer uma diferença tão grande na sua vida, principalmente na área profissional. Uma das coisas que eu senti um baque muito grande, foi eu vim para cá trabalhar com uma empresa gringa, só com gringo, e eles dão um valor tremendo no tempo, no horário. Então, 8 horas é 8 horas, não é 8h05, não é 8h10. E essa flexibilidade que a gente tem, que a gente nunca é pontual, que a gente nunca está no horário, que o brasileiro tem natural,
Isso acabou me prejudicando no início. Além de todas as outras diferenças culturais, o jeitinho brasileiro não funciona muito bem. Existem coisas que precisam ser mudadas em termos de cultura na sua cabeça para você se dar bem aqui, de forma consciente, de forma correta. Viver só por viver, sem criar um patrimônio, sem ter o melhor da qualidade de vida, muita gente consegue. Através desse caminho irregular, tem gente que vem com um sonho, acha uma pessoa para casar, casa e pronto, se regulariza, tá tudo certo. Só que fica com a cabeça pensando como se fosse ainda brasileiro. Isso dificulta um pouco a adaptação. E a sua vida pode ser muito melhor se você se adaptar e se tiver esse processo de preparação. Passo número 2 desenvolva o seu inglês no nível máximo. Olha só, eu estudei durante muito tempo na escola o inglês. Na faculdade eu fiz o tal do inglês instrumental. Eu ouvia as músicas, compreendia as letras das músicas, assistia um pouquinho de televisão e compreendia alguma coisa. Mas ter a fluência no inglês para trabalhar no mercado americano, ele vai te dar uma vantagem competitiva muito grande. Vai evitar, primeiro, que você seja muito humilhado. Segundo, vai abrir mais oportunidades, porque se você não tiver um inglês de avançado para fluente, tá? Não fala assim, eu sei o básico. Não, você tem que ter um rigor de escolher avançado fluente. E isso eu tô falando pra gente que quer vir trabalhar na sua área, na sua profissão. Eu não tô falando que você vai ter subemprego aqui se você vier dessa forma, de forma preparada, tá? Você vai trabalhar, se você é contador, vai poder trabalhar como contador. Se você é jornalista, vai trabalhar como jornalista. E essa deve ser a sua ambição. Se você tem uma carreira, um objetivo, ou se você está no início da vida e está querendo desenvolver uma carreira, você pode desenvolvê-la aqui. Mas a regra fundamental é ter inglês fluente, avançado para fluente. E eu quero dizer avançado para fluente no sentido de quê? De que você tenha a capacidade de assistir um filme em inglês e compreender ele 80% a 90% sem precisar olhar a legenda. Ler um texto e compreender 80% a 90% do texto sem precisar tradução. Isso é fundamental. As duas partes básicas, compreensão e leitura, né? Porque a gente sabe, para ser fluente mesmo em um idioma, você tem que ouvir bem, falar bem, você tem que ler e você tem que escrever. Se você for focar apenas em duas coisas para acelerar o seu processo, foca na compreensão e na leitura. Porque tem gente que passa perrengue, necessidade de chegar na farmácia e não conseguir ler um rótulo de um remédio, de chegar no supermercado e não saber muito bem. Aí as pessoas vivem naquela bolha brasileira, moram nas cidades brasileiras, dependem demais dos brasileiros, só falam em português, só assistem televisão em português. E aí elas ficam nessa dependência do Brasil, vivendo aqui, ganhando em dólar, mas com a cabeça lá atrás. E você precisa evoluir, ter essa fluência de estar na cultura através do inglês. Então, se você puder focar na compreensão e na leitura, é fundamental. O ideal é que você tenha todas as coisas, que você saiba se comunicar e que você saiba escrever. Mas se você não tiver essas condições, foca nas duas coisas, que é compreender, ouvir e saber o que a pessoa está falando para você e ler em inglês. Essas duas coisas vão te avançar muito no seu processo. Terceiro passo é pesquisar opções de trabalho, opções de visto de trabalho. Tem opções para profissionais qualificados, e qualificados eu estou falando de gente com especialização, com mestrado, com doutorado. Tem serviço para gente não qualificada, tem estágios, tem intercâmbios, tem programas de au pair, tem programas para empreendedor, tem programas de serviço social, de representação internacional, de serviço religioso. Você tem que observar da sua experiência profissional, da sua qualificação, o que você pode encontrar de opções para trabalhar fora do subemprego. Se você tem, por exemplo, uma faculdade, se você tem um curso técnico de mecânica, de eletricista, de carpintaria, acredite que você vai conseguir o seu visto de trabalho. É certeza. Se você é intérprete, se você é um profissional da saúde, se você trabalha com TI, com contabilidade, com análise de dados, com engenharia, se você trabalha em governo, se você trabalha na área religiosa, se você tem disposição a entrar no serviço militar, são
motorista, principalmente motorista de caminhão. Isso, todas essas são algumas opções que eu estou te falando que dão vistos e algumas, inclusive, têm visto específico para isso, tá? E você pode se preparar, por exemplo, criar um plano mesmo. Quando eu falei lá no número 1 de criar um plano de médio e longo prazo para você desenvolver e encontrar a sua opção de trabalho e vir já com visto, eu estou falando de planejamento de 1 ano e meio, 2 anos. E aí você pode, por exemplo, fazer o seu curso de eletricista, tirar o seu curso técnico lá no Senai. Você pode ir atrás e desenvolver a experiência como mecânico. Você pode, se você é motorista de caminhão, você pode tirar a sua carteira e começar a trabalhar com caminhão para você ganhar a experiência de 3 anos que é necessária para esse visto. Esses são alguns dos vistos que vão te dar, inclusive, o green card direto, não é nem o visto de trabalho, que é o visto EB3. E se você tem um curso de técnica em enfermagem, se você tem certificação de enfermeiro, de médico, de dentista, de advogado, tudo isso existem opções para você fazer. Requer mais tempo, é um pouco mais burocrático. É um plano, como eu estou te falando, de médio e longo prazo, de 2, 3 anos. Mas você consegue vir e se arraigar, mudar a sua vida para cá de forma legal, de forma definitiva e bem sucedida, sem passar os perrengues de quem está irregular no país, né? Então existe essa opção. Além de pesquisar e definir o seu trajeto, o quarto passo é preparar o seu currículo e traduzir a sua documentação. Se você definiu, eu quero trabalhar com um serviço X, beleza. Então, começar a criar o seu currículo, fazer a tradução do seu currículo, fazer uma tradução oficial do seu currículo, com alguém que realmente seja fluente no inglês. Fazer a tradução do seu diploma, pegar cartas de referência, pegar declaração de experiência que você trabalhou no lugar tal durante tanto tempo, pegar cópias dos seus projetos, criar um portfólio, dependendo da sua carreira, pegar a sua certificação e traduzir a sua certificação. Tudo isso, preparar a documentação. Quando você tiver a sua documentação bem feita, seria interessante ter também um certificado de inglês. Não é necessário, mas se tiver, melhor ainda. E aí, você parte para o quinto passo. O quinto passo é realmente começar a fazer networking, entrar em sites, colocar o seu currículo no LinkedIn, começar a conversar com as pessoas e sair. A dica que eu dou é sair da bolha do brasileiro. Por quê? O que acontece? Se você vier para cá de forma irregular, com visto de turista, com visto de estudante, e resolver trabalhar e viver, você vai ficar muito dependente do brasileiro. Por quê? Porque você, sem autorização de trabalho, você não vai conseguir um trabalho na sua área. E aí você vai depender da ajuda dos brasileiros. E você vai estar numa situação bem delicada, bem frágil. Por quê? Porque vai ter gente que vai tentar te passar a perna, te dar golpe. Vai ter gente que vai colocar você ali naquela situação de dependência com ele. Você tem que fazer o que eu quero, porque para mim te dar emprego e não sei o quê. Então, se você se preparar e tiver todo esse cuidado e encarar isso como um projeto de vida e não tentar fazer de forma fácil, tem um termo em Goiás que é nas coxas, fazer as coisas nas coxas, fazer de qualquer jeito, eu acho que os resultados que você vai ter vão ser muito mais rápidos, você vai sofrer muito menos e você vai ter mais condições, inclusive, de ajudar outras pessoas e de se arraigar em uma cultura diferente, ter duas culturas. Não estou falando para você deixar de ser brasileiro, mas eu estou falando para você se adaptar às condições profissionais aqui, tá? Essa é a minha dica, são 5 passos. Vou revisar para você. Primeiro, cria um plano de ação com datas. No mês tal eu vou estudar inglês, no mês tal eu vou fazer isso, fazer aquilo, vou traduzir meus negócios, vou começar a pesquisar profissões, etc. Segunda coisa, desenvolve muito o seu inglês, a ponto de você saber ler e saber compreender tudo que as pessoas estão falando com você. Terceira coisa, pesquisar e definir qual vai ser a sua área de atuação. Muitas vezes você já tem a qualificação, você já tem a experiência de mercado, o que falta é só definir, olha, é essa área aqui que eu vou atuar. E se é necessário mudar, você achar que não se encaixa, tem um jeito mais fácil em outra área e você está disposto a mudar, você tem opções.
Quarto, é preparar o seu currículo e a sua documentação. Traduzir tudo, conversar com as pessoas, montar o seu portfólio de documentos, a sua pastinha de documentos, todas em inglês, bonitinha, para você se apresentar de forma profissional, para você se apresentar e ser bem visto para o seu possível empregador no futuro. E o número 5 é começar a fazer o seu network e enviar os seus currículos. Identificar onde estão as vagas e começar com pessoas que trabalham com imigração. Conversar com brasileiros, mas sair da bolha e começar a falar com gringos também, com americanos, com gente, com latinos. Tem muito brasileiro que tem preconceito com latino, mas tem latino que está aqui há 1, 2 décadas, que eles conhecem todo o processo, que eles já passaram por isso, que eles podem abrir portas para você. Então, são essas as 5 etapas fundamentais para quem quer conseguir uma proposta de emprego aqui nos Estados Unidos. Então, agora, arregaça as mangas e mãos à obra. Se você gostou desse vídeo, se acha útil, deixa seu joinha, se inscreve no canal, ativa as notificações e compartilha com quem você acha que pode se beneficiar dessas informações. Porque muita gente, muitas vezes não é você que quer vir, mas tem outra pessoa que quer vir e que pode se beneficiar de ter essa clareza, que um plano, ter uma estrutura para pleitear um visto de trabalho, tanto é possível como é indicado para você, se você realmente quer mudar de país, tá bom? Obrigada por assistir. Se você tiver dúvidas ou comentários, deixa abaixo que eu vou estar lendo e respondendo o máximo que eu puder. Obrigada e até o próximo vídeo.